Jesus, te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor. Temos um nome a quem podemos clamar. Temos um nome a quem podemos clamar. Temos um nome a quem podemos clamar. Erebere cantar abraço. Você bateu em algumas portas. Exerebere cambabarabaço. Você bateu em algumas portas. E você achava que era o nome de fulano de tal que iria abrir essas portas para você. Mas quando é que você vai entender que é o nome do meu filho? Que vai fazer para você aquilo que homem nenhum consegue fazer. Quando é que você vai entender que é andando, usando o nome do meu filho, dependendo do meu filho, que as portas irão abrir para você. Xerebere cambrabras. Conheça mais aquele que você chama de Senhor. Porque quem conhece o seu Senhor sabe exatamente o nome do qual ele pesa. Sabe exatamente o peso que o nome dele carrega. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Você pode sentar um pouco. Aleluia, obrigada pelo louvor. Daqui a pouco eu chamo vocês. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Meu esposo manda um abraço para vocês. Ele está de plantão hoje. Aleluia. Provavelmente se ele tiver com tempo livre, ele deve estar entrando aí no YouTube. Para ver como é que está a igreja, mas principalmente para ver como é que eu estou, né? Claro. Queria que você abrisse a sua Bíblia, quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. E é sobre essa pessoa, Jesus, que a gente vai conversar um pouco. Sobre o poder que há no encontro com Jesus. O poder que há no encontro com essa pessoa chamada Jesus. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 4, do 1 ao 29, a gente vai perceber, aprender, estudar, conversar um pouco sobre a mulher samaritana. E eu sei que muitas pessoas pregam sobre a mulher samaritana. Eu sei que muitas coisas a gente pode tirar aqui desse trecho da palavra. Mas vamos deixar o Espírito Santo continuar ministrando ao nosso coração. Amém? Para aquilo que o Senhor compartilhou para mim. Então, em João capítulo 4, versículo 1, está escrito assim. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então a gente vai estar passando alguns versículos aqui de João capítulo 4. E a primeira coisa que me chamou a atenção é quando diz que Jesus ele deixa a Judeia,
retirando-se outra vez para a Galileia. E alguns estudiosos, eles dizem que Jesus, ele deixa a Judeia e vai para a Galileia. A Bíblia diz, o versículo que nós lemos diz assim, ele vai outra vez para a Galileia. Então me parece que vez ou outra Jesus ele ia lá na Galileia. Mas a gente percebe que dois motivos levavam a Jesus. Provavelmente o primeiro levava a Jesus ir lá na Galileia. Quando nós lemos que diz que Jesus ele toma conhecimento, né? Sobre o que os fariseus eles estavam falando sobre ele. E é como que Jesus ele quisesse evitar algum tipo de confronto, sei lá, prematuro para com os fariseus. Alguns estudiosos falam sobre isso. Mas quando, continuando o versículo, diz assim, e era-lhe necessário atravessar a província, eu acredito, e a gente vai ver aqui no decorrer da história, que o motivo principal de Jesus voltar e uma outra vez para a Galileia é porque era necessário, diz o versículo, era necessário ele fazer esse percurso para que uma mulher fosse alcançada e posteriormente todo um lugar fosse alcançado pela unção, pelo poder, pela vida que há em Jesus. E aí quando a gente chega no versículo 5 de João 4, diz assim, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. E por volta da hora sexta, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Quando a Bíblia diz que essa mulher samaritana, ela foi tirar água, por volta da hora sexta, era mais ou menos meio-dia. E diz que os discípulos, eles foram na cidade comprar alimento. Então, provavelmente foi comprar o almoço, né? Ou alguma coisa que eles precisavam comer. Se foi comprar alimento, é porque eles estavam com fome. E aí Jesus fica só e os discípulos, eles vão comprar alimento. Mas tem algo que me chamou a atenção, e quando eu estava orando, saltou essa pergunta dentro de mim, no meu espírito. Quando Jesus, ele replicou-lhe, quando Jesus, ele falou para aquela mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a palavra que saltou no meu coração, a pergunta que saltou no meu coração foi, se você soubesse. E eu em oração, o tempo todo, Beto de plantão, eu só em casa, e o tempo todo, hoje pela manhã e hoje à tarde, buscando ao Senhor, orando, e saltou essa palavra. E eu orava em outras línguas, e essa pergunta no meu espírito, se você soubesse, se você soubesse, se você soubesse, se você soubesse, eu digo, Senhor, o que é que o Senhor quer ministrar aos nossos corações? Os nossos corações. E essa palavra, novamente, dentro de mim, se você soubesse, aleluia. Jesus, ele fala duas coisas interessantes, ele disse, olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse o que é o dom de Deus e quem é o que te pede, aleluia. Se a gente souber o que é o dom de Deus e quem é aquele que estava pedindo água para aquela mulher, nunca mais a gente vai ter sede. Aleluia. Jesus, ele fala, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Eu fiquei pensando e meditando sobre isso. Quando a gente vai lá para Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito assim,
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Jesus ele fala para aquela mulher, se você conhecesse o dom de Deus, Jesus estava dizendo, olha, se você conhecesse o que é a salvação, o que é o dom gratuito de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E aí, amados, a gente nasce novo, a gente vem para a igreja. Se você ainda não nasceu de novo, você vai ter a oportunidade nessa noite. Mas se a gente começar a pensar sobre o dom gratuito de Deus, pensar sobre a salvação, a Bíblia diz que é gratuito, que é a vida eterna que a gente passa a usufruir através da salvação. E a gente sabe que nascendo de novo, nova realidade passa a nos pertencer. E quem aqui já fez o Rema? Nós temos uma matéria do Rema chamada Realidades da Nova Criação, não é isso? Se você ainda não fez, você pode ter a oportunidade para já pegar informações e efetuar sua matrícula hoje, para conhecer um pouco sobre a sua realidade da nova criação. Mas aí nós aprendemos que nós somos salvos, que é um dom gratuito, que nessa realidade em Jesus, através de Jesus, essa realidade dessa nova criação, existe disponível para nós libertação, cura, proteção, preservação, provisão. E a gente vai aprendendo sobre essas coisas. Então, quando a gente vai fazendo uma avaliação das nossas vidas, nós observamos, ok, sobre conhecer o dom de Deus, eu já estou bem informado. Eu sei, Lucerne, exatamente o que me pertence. Eu sei exatamente o que foi que Deus fez através de Jesus para a minha vida. Amém? Está tudo bem? Quando nós olhamos Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça nós somos salvos, mediante a fé, não é algo nosso, é dom de Deus, mais uma vez falando sobre o dom de Deus. Não tem relação com obras, para que ninguém venha bater no peito e dizer tudo que eu conquistei, se eu sou curado, se eu sou liberto, se eu sou próspero, se eu sou abençoado, é por conta de mim, porque não diz respeito a mim, nem a você, diz respeito a Jesus. Amém? Aquilo que Ele fez. Mas aí a gente aprende sobre essas coisas, sabemos sobre essas coisas. Mas vamos para o versículo 11, de João 4. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte para jorrar, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus, ele começa a nos mostrar que existe uma sede que toda pessoa, ela tem. E que ela só vai conseguir ser saciada através dele mesmo. Ele disse, olha, você pode beber a água que for, você pode ter o que você quiser, você pode ser o que você quiser, mas se você não entender que só quem pode lhe saciar sou eu, você vai só andar em círculos. Aleluia. Porque, amados, nós somos tendenciosos, todos nós somos tendenciosos a buscarmos em muitas coisas, em muitos lugares e em muitas pessoas. E tem coisa que a gente precisa fazer. Mas tem coisa, amados, que se for para saciedade no quesito, na relação da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, nada nem ninguém vai conseguir preencher. Aleluia. Por isso que Jesus disse para aquela mulher, olha, se você beber dessa água aí, dessa água natural, dessa água que tem um proveito, você consegue compreender que aquela água que aquela mulher foi pegar, ela tinha um proveito, que é necessário.
É necessário a gente beber água? É. É necessário a gente comer? É. É necessário a gente se vestir? É. Aleluia. Mas Jesus disse para aquela mulher, olha, se você continuar bebendo, se você beber dessa água, se você achar que tudo aquilo que você precisa está nessa água, em algo que é natural, você vai voltar a ter sede. Mas se você entender que eu tenho uma água para lhe dar, que você nunca mais você vai ter sede, se você entender que existe uma fonte para jorrar, uma fonte que jorra para a vida eterna, que só está disponível em mim, aí o que é que muda nas nossas vidas? Que a gente vai continuar buscando aquilo que é necessário, mas entendendo quem é a nossa fonte. Aleluia. Entendendo quem é que tem que saciar a nossa sede. Isaías capítulo 12, versículo 1 ao 3 diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Porque aqui é uma profecia, né, de algo que iria acontecer, que Jesus estava falando em João 4. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Com alegria tirareis água das fontes da salvação. Aleluia. Salmos 36, 9, na versão internacional, diz assim: pois em ti está a fonte da vida. O salmista falando para Deus. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vimos a luz. Pois em ti está a fonte da vida. Tem outras versões que dizem assim: pois em ti está o manancial da vida. Mas a gente lê essas verdades, mas amados, muitas vezes a gente não está andando nessas verdades. Achamos que a nossa fonte está relacionada a coisas e pessoas, e não está. Aleluia. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para aquela mulher. Porque aí ele continua o diálogo com aquela mulher e manda aquela mulher chamar o marido dela. O que é que tem a ver, amados? Água com marido. Diga, não tem nada a ver. Não tem nada a ver para a minha vida e para a sua vida, provavelmente, possivelmente. Mas tinha tudo a ver para aquela mulher. Porque ela fazia, amados, a fonte dela, aquele marido. Aqueles maridos, na verdade. Aí ela teve o primeiro, não foi saciada. Aí teve o segundo, não foi saciada. Teve o terceiro. Por isso que Jesus, quando começou a conversar com ela, mostrando para ela, olha, se você soubesse da água que eu lhe dar, nunca mais você teria sede. E Jesus percebeu que ela não estava entendendo nada. Jesus disse, pois agora eu vou falar do que ela entende. Porque de marido ela entende, porque a pessoa que teve 5, pensa numa coisa que entende. Né? Então Jesus, mais inteligente do que ela, ele disse, eu já sei. Estou tentando explicar para essa mulher de algo que ela está vendo, que é o poço, que é a água. E ela não está entendendo? Então pronto. Então agora eu vou falar de uma coisa que ela entende. De marido ela entende. Aleluia. E aí ele diz, está lá no versículo 15 de João 4. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aquela mulher, ela fazia do seu marido, dos maridos, a fonte dela. Ela achava que os maridos iam saciar a necessidade que ela tinha, aquilo que ela precisava. E aí passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto e não estava resolvendo. E aí ia continuar. Jesus estava dizendo para aquela mulher, quando é que você vai entender que o que você precisa não está em pessoas, mas está em mim? Que nessa noite você possa entender que o que você precisa nunca vai estar em pessoas. Que o que você precisa nunca vai estar em pessoas. Luciana, mas eu estou precisando de dinheiro. Não.
Lucerna, eu estou precisando de roupa, não. Lucerna, eu estou precisando de um marido, não. Lucerna, eu estou precisando de uma esposa, não. Lucerna, eu estou precisando de um emprego, não. Essas coisas, amados, são consequências. O que eu e você precisamos é ir para a fronte, ser saciado nele e entender que tudo que precisamos está nele. Sabe por quê? Porque a nossa vida, amados, tem que ser regida por aquilo que é eterno. Porque se a nossa vida for regida por coisas naturais, se prepare, porque você vai ter momentos que vai ter momentos que você não vai ter. Tem momentos que seu cônjuge vai ser top com você, mas vai ter momentos que ele vai ser péssimo com você. E aí você vai ficar como? Como onda do mar? Aleluia. Aleluia. Luciana, essa palavra é uma palavra evangelística, é uma palavra para as pessoas que precisam de Jesus. Não, amados, é para mim e para você. Todos os dias nós precisamos acordar e falar: Jesus, tu és a minha fonte. Eu quero é beber das tuas águas. Aleluia. Vem, Senhor, sacia a minha sede. Porque, amados, quando a gente está transbordando dele, entendendo do seu cuidado, do seu amor, porque sabe, quando Jesus ele disse assim: se você conhecesse, se você soubesse o dom de Deus e aquele que te pede água, porque quando Jesus disse, se você soubesse quem é aquele que te pede, Jesus está falando de relacionamento. Quando a gente se enche do Senhor, se enche da sua palavra, a gente está desenvolvendo relacionamento com ele. Aleluia. É mais ou menos assim. Eu fui apresentada a Beto. Eita, se ele tivesse aqui, ele dizia melhor. Deixa eu fazer as contas. Jesus. É grave, né? Oh, meu Deus, espera aí. 39 anos. Já pensou se eu tivesse sido apresentada a Beto há 39 anos atrás e eu nunca tivesse desenvolvido relacionamento com ele? É mais ou menos assim que às vezes acontece conosco. A gente conhece o dom de Deus, a salvação, o dom gratuito dele, mas não desenvolve relacionamento com ele. Não sabe quem é aquele que está falando conosco. Ele disse para aquela mulher: se você soubesse quem é aquele que lhe pede, Jesus está olhando para mim e para você e disse assim: se você soubesse o Deus que eu sou, se você entendesse quem eu sou, se você entendesse o que eu fiz para a sua vida e o que eu tenho disponível para você, você não estaria com essa sede toda. Aleluia. Então, amados, não diz respeito a gente somente saber que a salvação nos pertence, mas diz respeito a gente desenvolver um relacionamento com aquele que nos salvou. Aleluia. Se você soubesse, Jesus fala para aquela mulher: se você soubesse quem é aquele que te pede, se você soubesse, amados, pega essa revelação nessa noite. Se você souber quem é o seu Deus, se você souber quem é o seu Deus, eu vou repetir: se você souber quem é o seu Deus, você não vai ter sede. Aleluia, você vai ser saciado. Aleluia. Deus está nos convocando a nós conhecermos mais sobre quem Ele é. Não é o que Ele fez para nós, a gente já sabe o que Ele fez. Nos salvou, nos libertou, nos curou. Mas quem Ele é? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você pode pensar um pouquinho sobre isso. Quem é Deus para você? Eu vou perguntar novamente. Quem é Deus para você? Sua fonte? Será mesmo? Será que a nossa vida, amados, está correspondendo àquilo que sai da nossa boca? Aleluia. Vamos continuar. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Aí começa falando sobre adoração. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém. Começa a falar sobre adoração. Aí no finalzinho do versículo 26,
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Mais uma vez Jesus estava dizendo para aquela mulher: entenda quem é que está falando com você, minha filha. Aleluia. Eu o sou, eu que falo contigo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Eu o sou, eu que falo contigo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Ele não disse para ela logo no começo: se você soubesse quem é aquele que te pede. Aí ela falou: é o Messias, vai vir, não sei o que, não sei o que. Ela: ei, mulher, se acorde para Jesus. Sou eu o sou eu que falo contigo. Ou seja, aquele que está pronto para te saciar. Porque de mim jorra águas vivas. Aleluia. Versículo 27. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Versículo 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Ora, um homem está falando com uma mulher sozinho. Naquele tempo já era um absurdo. E mulher samaritana falando com um judeu, aí é que não tinha sentido nenhum. Mas Jesus não estava nem aí com aquilo que achavam. Ele simplesmente obedecia àquilo que vinha como comando dos céus para a vida dele. Aleluia. E os discípulos, desse ponto, os discípulos se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Eles ficaram admirados. Eles ficaram sem entender, mas ficaram calados, né? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Quanto à mulher, deixou o cântaro. Qual é o cântaro que você precisa deixar? Porque essa mulher, depois que teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz, mas que ela deixou o cântaro e foi falar do que Jesus tinha feito na vida dela para uma cidade. E foi tão impactante que as pessoas foram lá para conhecer quem era aquele Jesus que tinha alcançado aquela mulher. Então tem algumas coisas que nós precisamos deixar, amados, para fazer aquilo que Deus nos chamou. Aleluia. Tem algumas coisas que nós precisamos deixar para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Não dá para fazer aquilo que o Senhor nos chamou com um cântaro na mão. A Bíblia diz que essa mulher deixou o cântaro. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade. Fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. Ou seja, não dá para fazer a vontade de Deus com um cântaro na mão. Aleluia. Você deve estar perguntando: Lucerni, o que é esse cântaro? Você sabe. O Espírito Santo está ministrando no seu coração. Não dá para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer com um cântaro na mão. Essa mulher entendeu sobre isso. A Bíblia diz que ela pegou o cântaro, deixou lá e foi à cidade dizer àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu acho tão interessante, eu estava pensando sobre isso, sobre essa mulher samaritana. Porque ela passou de uma simples mulher samaritana que ninguém sabe nem o nome dela, para uma grande evangelista. Aleluia. No mesmo dia, essa mulher, que era uma mulher que não queria nem ser vista pelas pessoas, a ponto que ela foi pegar água. De meio-dia, não se pegava água meio-dia por conta do calor. Uma mulher que não queria nem ser vista, não queria nem que as pessoas ouvissem falar sobre ela. Foi sozinha, escondida lá pegar água. Passou a ser uma mulher evangelista. Uma mulher que uma cidade foi alcançada. Porque ela entendeu o que Jesus havia feito com ela. Um encontro com Jesus, amados.
Um encontro com Jesus muda totalmente a condição de uma pessoa. Agora tem que deixar o cântaro. Aleluia. Qual o cântaro que você precisa deixar? Essa mulher, ela tinha um passado de vários relacionamentos fracassados. E provavelmente o que levava essa mulher de um relacionamento para outro, falando como um pouco conhecedora da área, talvez fosse uma dependência emocional. Aleluia. Mas quando ela encontra Jesus, ela entende quem pode saciar a sede dela. Ela pega aquilo que é natural. O cântaro tipifica algo natural. Ela pega aquilo que é natural, o cântaro, deixa de lado. E vai fazer aquilo que o Senhor havia chamado ela para fazer. Vai falar daquilo que Jesus havia feito na vida dela. Muitas pessoas acham que para falar de Jesus para as pessoas, precisa fazer rema, escola de ministros, curso de PhD, doutorado, pós-doutorado. Os cursos, eles irão te ajudar a lhe dar uma bagagem. O conhecimento, ele tem um peso importante. Mas você não pode deixar para falar de Jesus somente quando você tiver todos os cursos que você acha que precisa. Porque pessoas, elas podem ser alcançadas somente você falando para elas. Eu tinha uma dependência emocional. E ao me encontrar com Jesus, e ao entender quem saciaria a minha sede, e ao beber dessa fonte, a minha vida foi transformada. Precisa de muito conhecimento, amados? Precisa não. Mas às vezes a gente nem está consciente dessa realidade. Porque às vezes estamos tão envolvidos nos nossos cântaros, de encher os nossos cântaros de água, que esquecemos daquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente precisa encher o cântaro de água? Precisa. Mas aquilo ali não pode ser a nossa prioridade. Aquela mulher deixou de beber água? Não. Aquela mulher deixou de pegar água? Provavelmente não. Aleluia. Mas ela foi fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. E nessa noite a gente possa pensar um pouco. Jesus, ele está nos convidando para conhecermos o dom de Deus, mas também para conhecermos aquele que deu o dom. Ele está nos convidando para nós deixarmos os nossos cântaros. Tudo aquilo que tem impedido você de avançar naquilo que Deus te chamou. Amados, eu não estou falando dos 5 dons ministeriais. Não estou falando de você ser apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor. Não diz respeito aos 5 dons ministeriais somente. Diz respeito que existem pessoas que podem ser alcançadas pela sua vida. Mas para isso você precisa se encher, se saciar, entender quem é sua fonte e colocar o cântaro para lá, de lado. Deixar o que precisa ser deixado para avançar naquilo que o Senhor te chamou. Isso diz respeito ao nosso propósito de vida. Aleluia. Existe uma fonte. Existe uma fonte. Aqui a gente podia estudar e o Herto poderia ensinar João 4, trazendo para a oração em outras línguas, né, Herto? Águas vivas fluindo do nosso interior. Existe uma fonte de águas vivas dentro de nós quando nós nascemos de novo.
Mas hoje o que o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração é para que a gente venha refletir mesmo. Quem tem sido a nossa fonte, do que é que nós estamos bebendo, do que é que nós estamos nos enchendo. E qual cântaro a gente tem insistido em ficar segurando, a ponto de estar impedindo de cumprirmos aquilo que Deus nos chamou. Você sabia que sentimentos, pensamentos, se você segurar muito tempo, pode ser um cântaro que vai te impedir de você cumprir aquilo que Deus te chamou? Todo mundo tem sentimento, todo mundo tem pensamento. Porque nós somos um ser que temos um espírito, somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Mas se a gente segurar muito a questão natural, a questão emocional, sentimental, segura aquele cântaro, isso vai impedir da gente cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Então, que tal nessa noite você se encher um pouquinho, beber um pouquinho dessa fonte que está disponível e saciar essa sede que você já sabe que nada nem ninguém consegue. Aleluia. Você pode ficar de pé. Já estou encerrando, mas vamos louvar ao Senhor. E à medida que nós estivermos louvando ao Senhor, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer voltar para os caminhos dele, eu te convido para você vir aqui nessa noite. Vim aqui à frente. Junto ao poço estava eu,